Jesus lhe falou assim: estas señales acompanharão a los que cream. Em mi nombre expulsarão demônios, hablarão novas línguas. Que señales são? Quando um é curado, é a señal. Sanado, bendecido, liberado. Quando um é liberado de los vícios. Quando um vê a transformação de seu marido. Amém? Quando um vê a transformação de sua casa. Essas são as señales que Jesus está falando. As señales acompanham, as señales acontecem na vida de um que crê. Amém? E Jesus, quando estuvo aqui, ele provocou, ele hizo muitos señales. Paralíticos andaram. Amém? Cegos foram curados. Leprosos foram purificados. Muertos foram ressuscitados. E muitos señales que Jesus estava fazendo, chamou a atenção de um homem que foi hasta Jesus. Mire, havia entre os fariseus dirigente de los judíos chamado Nicodemo. Este foi de noite a visitar a Jesus. Rabi, lhe dijo: sabemos que eres maestro e que ha venido de parte de Deus, porque nadie poderia hacer las señales que tu haces se Deus não estivesse com ele. Amém? Então, aquele maestro de la lei foi buscar Jesus, porque Jesus estava fazendo muitos señales, muitos milagros. Amém? Sin embargo, quando ele se acercou a Jesus, Jesus falou para ele: deveras te asseguro que quem não nasca de novo não pode ver o reino de Deus, dijo Jesus. Jesus ele trajo-te aqui para lhe curar, para te liberar, para bendecir a você e a sua família. Amém? Pero mais que todo isso, para que você pueda entrar en el reino de quem? De Deus. Mas mire que Jesus falou, mire, deveras te asseguro que quem não nasca de novo não pode ver. Eu pergunto, que é maior? Uma pessoa ser sanada, curada, uma pessoa ser bendecida, uma pessoa ser prosperada, ou uma pessoa entrar e ver o reino de Deus? Porque o reino de Deus é maior do que as señales. Amém? O reino de Deus é maior do que ser sanado, curado e prosperado. O reino de Deus é onde tem todo para aqueles que são hijos de Deus. Porque quando uno recebe o Espírito Santo, quando uno tem um encontro com Deus, quando uno nasce de novo, uno torna-se hijo de Deus, hija de Deus. Uno deixa de ser criatura de Deus para ser hijo de Deus. E quando uno passa a ser hijo de Deus, entra en el reino de quem? E toma possessão de todo o que estás ali. Amém? Eu pergunto, será que uma pessoa que vive, uma pessoa que está en el reino de Deus, serás infeliz? Serás triste, vazia, frustrada? Será uma pessoa incompleta? Necessitará drogar-se para ser feliz? Tomar pastilhas para dormir? Viver em depressão? Será que uno que vive dentro do reino de Deus será infeliz en el amor? Como muitos hoje que são infelizes en el amor, sim ou não? Quantas mulheres que vivem solas, quantas mulheres que têm um marido que dá todo para ela, pero não dá amor, sim ou não? Não és fiel? Quantas mulheres que vivem assim? Quantos homens que não têm uma família?
Quantos homens que têm êxito, pero não têm família? Então, você tem que entrar, você tem que ver ao reino de Deus. Amém. Para isso, você tem que ser filho de Deus, hija de Deus. Para isso, você necessita ter um encontro com Jesus. E para que você tenha esse encontro com Jesus, você tem que entregar-se a Jesus de corpo, alma e espírito. Amém. Quando nós hablamos de você ser hijo de Deus e hija de Deus, nós estamos falando de você tomar possessão de tudo que Deus tem para você. Amém? Mire, Deus, muitas vezes e de várias maneiras, falou a nossos antepassados em outras épocas por meio de los profetas. Em estes dias finales, nos ha hablado por meio de su Hijo, Jesus. Amém? Ele ha hablado por meio de quem? Jesus. Porque Jesus era o unigênito de Deus e passou a ser um primogênito de Deus. Unigênito único, primogênito primeiro. Por que primeiro? Porque nós alcançamos a condição de sermos hijos de Deus. A este lo designou herdeiro de quê? Herdeiro de quê? E por meio de ele, a saber, Jesus, hizo o universo. Então, repita comigo: Deus Padre, Deus Hijo e Deus o Espírito Santo. Muito bem. Jesus é hijo de quem? De Deus. Pero quem recebe o Espírito Santo passa a ser hijo de quem? De Deus. E quando um recebe o Espírito Santo, está na condição de ser herdeiro de todo. Por isso que você não pode ser infeliz, triste, vazio. Por isso que é impossível que um hijo de Deus viva na miséria, viva de migarras. Por isso que um hijo de Deus não pode viver uma vida frustrada, uma vida incompleta. E se está acontecendo, é porque não é hijo de Deus, todavia, ou porque e não despertou para a condição que ser hijo de Deus. Ser hijo de Deus é ser herdeiro de Deus em todo nesta terra e em toda a vida eterna. Amém?